Olá, Valéria do Método Gerar. Hoje estamos com o nosso segundo curso, Exercícios na Gravidez. Bom, o exercício na gravidez virou moda, né? Então hoje a gente vê, é muito comum a gente ver as artistas, as cantoras, jornalistas fazendo exercício, aí reportagens sobre esse assunto. Então, assim, nos últimos 15 anos aumentou muito, né, o número de mulheres grávidas fazendo exercício por conta disso, né? Então, começou a se falar mais sobre o assunto. Só que eu sempre faço uma pergunta: é uma moda ou uma necessidade? O que você acha? Né? É importante que as grávidas façam exercício? Ou a gente pode ouvir aquilo que a nossa avó comenta? Ah, mas se ela nunca fez exercício, para que agora que ela vai fazer exercício? Então, nós vamos ver o porquê que é realmente importante se fazer exercício. Porque a grande realidade das mulheres durante a gestação é isso. É muito sono, muita preguiça. São as pessoas dizendo que não é hora de fazer exercício. Você já fez tanto exercício ou você nunca fez exercício e agora não é hora de começar algo diferente, né? Segundo a Vigitel, né, que é a vigilância das doenças crônicas por telefone, né, aqui do nosso país, os indicadores de atividade física para as mulheres, né, são assim: atividade física no tempo livre, as mulheres nem chega a 30%, quanto a homens quase mais de 45%. Atividades físicas por deslocamento, 14% nos dois. Agora, atividades insuficientes, ou seja, aquelas que não alcançam 150 minutos de atividades por semana. Aí as mulheres são 54%, ou seja, 54% das mulheres não grávidas não fazem atividades físicas suficientes, ou seja, nem para a saúde, que são 150 minutos de atividades físicas por semana. No entanto, 26% assistem TV mais de 3 horas por dia. E são completamente insuficientes, ou seja, completamente sedentárias, cerca de 18%. Então, assim, as mulheres já fazem menos atividade física que os homens. E exercícios também, né? E por quê? Porque o acúmulo de funções que a mulher moderna tem, né? Então, a mulher moderna sai para trabalhar, né? E quando ela chega em casa, ela tem todas as outras atividades para realizar, né? Como mostra esse desenho aqui. Então, as barreiras para essa mulher fazer atividade física são muitas. Então, desde a falta de dinheiro, que parece que nesse estudo foi a maior porcentagem, mas se sentir cansada, né? Por que será? Porque ela faz muita coisa, trabalha fora e trabalha em casa. A falta de companhia e a falta de tempo, né? Então, vários estudos mostram que essa falta de tempo são observados em diversos estudos. E aí a gente tem esse ciclo maravilhoso que a gente já viu na outra aula, que são as duas fases folicular, fase lútea. E aí essa mulher lá, cheia de atividades, ela resolve que quer engravidar. Então ali ela vai na fase ovulatória, né? Ali no 14º dia, mais ou menos, libera-se o óvulo, esse óvulo será fecundado e aí a progesterona estará alta e vai manter ali aquele corpo lúteo, liberando progesterona para manter o útero parado, sem fazer contração, para que ela não aborte. Aí ela conseguiu engravidar, né? Então, ao engravidar, o que vai acontecer com essa mulher, né? Em termos de atividade física? Então, as funções que ela já tinha, que eram muitas, agora vai duplicar, triplicar. Porque agora, além de todas as atividades que ela já fazia, ela vai agora cuidar de um bebê.
Então, quais são as barreiras dos exercícios para as mulheres gestantes? Então, assim, 85% das barreiras são intrapessoais, ou seja, mais ou menos as mesmas que tínhamos lá, né? Que era falta de tempo, falta de motivação, de prazer e de dinheiro. Agora, 53% estão ligadas à saúde, relacionadas à gestação. Então, cansaço ou falta de energia, 63%. Então, assim, as mulheres grávidas, elas se sentem mais cansadas. Por isso que aquelas fotos daquelas mulheres deitadas, dormindo, descansando. Por quê? Elas se sentem mais cansadas, porque está aumentando o peso, começam dores articulares, dores lombares, né? Aí a gente tem desconforto respiratório. Então, a própria progesterona vai fazer com que aumente a ventilação pulmonar. Então, ela já aumenta essa ventilação normalmente. Então, assim, quando ela faz exercício, essa ventilação vai aumentar mais. Então, ela sente um desconforto respiratório. As dores lombares e musculares, que ela sente por causa do aumento da barriga. E o medo de prejudicar o bebê ou ter parto prematuro. A maioria dessas aqui, né, como as dores musculares lombares e o cansaço e falta de energia, vão melhorar com a atividade física, mas boa parte dessas mulheres não tem essa informação. Então, para você que trabalha com as mulheres, então assim, se eu estou pensando em engravidar, então você comenta com ela, olha, continua fazendo exercício, porque vai ser muito melhor, você vai conseguir manter uma gestação com muito menos dores, vai dormir melhor, vai conseguir fazer as suas atividades com mais ânimo, menos dores, menos cansaço. E aí você vai mostrando para ela todos os benefícios que o exercício físico vai promover para ela durante a gestação, para que você não perca a sua aluna quando ela engravidar. Aqui tem um estudo do Tavares mostrando o quanto que as mulheres fazem de atividade física durante a gestação. E aí aqui, 16ª semana, né? Primeiro trimestre, 24ª semana, segundo trimestre, 36ª semana, terceiro trimestre. E aí você observa, né? Comportamento sedentário, o verdinho em leve e o laranjinha ou atividade moderada. Então lá, na 16ª semana nós tínhamos 14%, quase 15% das mulheres que eram sedentárias e 85% faziam atividades leves. Já no segundo trimestre, 98% passou a ser sedentária. E no terceiro trimestre, 100% delas. Ou seja, já no segundo trimestre, as mulheres já largam a atividade física por conta daquelas barreiras e por conta de várias crenças que elas têm. No entanto, né, os profissionais de saúde que podem dar uma oportunidade única de apoiar e promover as mudanças de estilo de vida, levando em consideração a motivação das mulheres para mudanças nesta fase. Então, muitas mulheres, às vezes, por exemplo, fumam ou bebem, né? E elas já passam a diminuir a bebida, dormir mais, fazer menos extravagâncias, né? Como diziam os mais antigos, durante essa fase por conta do bebê. Então, é uma fase que nós, profissionais da área da saúde, temos a oportunidade única de falar para essa mulher, olha, então além de você ali parar de comer tanta bobagem, você deixou de fumar, né, tá bebendo, deixou de beber, então vamos fazer atividade física, vamos aumentar seu gasto calórico, aí você vai engordar menos, você vai dormir melhor, vai sentir menos dores. Então, é uma fase única que nós temos de melhorar a vida dessa mulher e quem sabe ela continue no pós-parto, né? E depois influencia os seus filhos aí a prática da atividade física. Então, isso é o que os estudos mostram. Então, quais são os benefícios? Então, a gente tem vários benefícios, alguns eu já comentei com vocês. Então, lá, diminuição da depressão no pós-parto. Olha que interessante, a mulher faz exercício durante a gestação e ela tem menos risco de ter depressão no pós-parto. Reduz os edemas, então aumenta os inchaços durante a gestação, então você tem uma redução desses edemas, porque ela começa a fazer atividade, vai aumentando o retorno venoso, né? E você tem aumento da autoestima, então as mulheres, como elas aumentam o peso, mudam, né, toda a sua configuração corporal, elas podem ter uma diminuição da autoimagem, aí essa autoimagem está relacionada à autoestima, então você pode melhorar essa autoestima fazendo exercício físico.
Controla o ganho de peso, como eu já comentei. Melhora a autoimagem, como eu também já comentei. O sono e a ansiedade. Diminui a dor lombar e diminui, olha também que importante, o risco de pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva específica da gestação, e a diabetes gestacional, que são as doenças mais comuns durante a gravidez. Então, ela reduzindo esses riscos, né? Então, sim, e os estudos mostram que não é necessário ela fazer muito exercício. Não, são 150 minutos de atividade física por semana. Então, às vezes, por exemplo, a grávida fala assim, eu não posso fazer mais do que uma vez por semana. Você vai falar assim, não tem problema. Aí você vai fazer esse exercício comigo lá durante 1 hora e aí você vai tentar aumentar o seu gasto calórico, aumentar o número de atividades, de passos durante a semana e tentar completar pelo menos os 150 minutos de atividades por semana. Para quê? Para que ela diminua esses riscos, que é o que os estudos mostram na literatura. E aí, e as alterações fisiológicas? Então, as alterações fisiológicas são muito mais do que apenas aumentar esse abdômen aí, né? E passar daqui nem uma patinha. Ela tem muitas alterações. E essas alterações você precisa conhecer, né? Para que você possa modificar os exercícios. Então, eu sempre falo, não há exercícios específicos para grávidas. Você vai ter que adaptar os exercícios que você já fazia com ela ou que você faz com mulheres para a grávida. Então, você vai começar, se você não tem nenhuma experiência, você vai, a partir dessas alterações que eu vou falar para você, você vai começar a testar os exercícios, até porque ela pode começar, ela faz um exercício de um jeito, aí daqui 3 semanas, daqui 1 mês, ela vai ter que fazer o exercício de uma outra maneira. Por quê? Porque às vezes a barriga vai atrapalhar, vai incomodar, o movimento vai incomodar, então você tem que ir mudando sempre os exercícios, sempre vai modificando, adaptando os exercícios. E o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras, ele diz que é importante que você conheça as alterações para que você possa aplicar os exercícios de maneira adequada. Então, nós temos diversas alterações. Então, a maioria das alterações vão iniciar pelas modificações endócrinas. Então, a gente vai ter aumento de estrógeno, de progesterona, de liberação de hormônio da gonadotrofina coriônica, somatotrofina coriônica e relaxina. Eu não vou falar desses hormônios, apenas da relaxina hoje, né? As metabólicas, então essa mulher vai aumentar o peso porque ela vai ter hiperfagia, ou seja, ela vai ter mais fome, ela vai ter retenção de líquidos, ela vai ter alteração da utilização do substrato energético, ela vai ter mudanças cardiovasculares, então vai ter um aumento do volume plasmático, aumentando o volume sistólico, aumentando o volume, o débito cardíaco e também o aumento da frequência cardíaca. E, por consequência, né, consequência não, ainda bem que vai ter uma redução da resistência periférica total, porque não aumente a pressão arterial. Então, ela tem diminuição ou manutenção da pressão arterial e aumento do consumo de oxigênio em repouso. E as respiratórias, você vai ter aumento da ventilação, do volume corrente e diminuição do volume residual. E as músculos esqueléticas não estão aparecendo aqui, não sei por qual motivo, mas você também vai ter alteração do centro de gravidade. Então aqui, só para dar uma ideia dos hormônios, como vão aumentando durante a gestação. Então você tem ali o hormônio da gonadotrofina coriônica, que aumenta um pico elevadíssimo ali no primeiro trimestre, e aí existe aí a teoria de que esse hormônio está relacionado com aqueles enjoos matinais que as mulheres têm nesse primeiro trimestre, e aí depois ele cai, aí diminui esses enjoos. E aí você tem o hormônio estrógeno e a progesterona aumentando durante toda a gestação. E aí tem uma queda brusca, porque assim, no parto, por quê? Porque no parto você se retira o bebê e se retira a placenta. E é a placenta que libera esses dois hormônios durante a gravidez. Então, retira-se a placenta e aí esses hormônios caem drasticamente. E aí também existe a teoria sobre a questão da depressão pós-parto por uma queda brusca desses hormônios. E a relaxina que eu comentei com vocês, que é o outro hormônio que eu vou comentar,
A relaxina também comenta-se, né? Não se sabe exatamente se é ela ou não, mas tem-se a teoria de que a relaxina ela produz uma frouxidão ligamentar e articular. Então, aqui a gente tem que há uma mobilidade da articulação sacroiliaca e síntese púbica inicia-se na 10ª a 12ª semana, ou seja, já no primeiro trimestre você já começa a ter frouxidão articular. E aí você começa a pensar, essa frouxidão articular eu vou precisar, então, fazer algumas modificações nos meus exercícios para que ela não tenha por exemplo, uma torção articular. Então, atividades de impacto, por exemplo, exercícios de flexibilidade, né, deixar a articulação sem apoio. Então, são atividades que você vai ter que tomar cuidado para que você não produza algum risco para essa articulação. A questão metabólica, você tem o aumento do peso corporal, porque se a mulher aumenta ela ganha mais peso, e aí você tem uma recomendação. Então, não, você tem mulheres que falam assim, agora eu vou comer por 2, porque eu estou com o meu bebê, então eu tenho que comer por mim e pelo meu bebê. Não é assim que funciona. Porque se essa mulher começa a aumentar peso demais, ela começa a ter maiores riscos de doenças, diabetes e a hipertensão. Então, mulheres que ganham muito peso têm mais risco de doenças do que as mulheres que ganham peso normal. Então, aqui, a recomendação de peso é de acordo com o índice de massa corporal que essa mulher tinha antes de engravidar. Então, as mulheres que tinham o IMC abaixo do peso, então elas têm que ganhar de 12 quilos até 18 quilos. As mulheres com o peso normal, né, as eutróficas, elas têm que ganhar de 11 a 16 quilos. As mulheres com excesso de peso, elas têm que ganhar de 6 a 11 quilos. E as obesas, de 4 a 9 quilos. Então, assim, não é? As obesas, elas não podem ganhar o mesmo que as mulheres abaixo de peso ganham. E as mulheres abaixo do peso não podem ganhar o mesmo que as obesas ganham. Porque senão, essa mulher, se você observar, as mulheres com peso normal, elas têm que ganhar de 11 a 16 quilos. Então, esse peso é o peso adequado. Se ela ganhar menos peso, se as mulheres ganharem menos peso do que o recomendado, esses bebês podem nascer com baixo peso. E se elas ganham muito peso, muito acima do peso, esses bebês podem nascer com macrosomia, acima de 4 quilos, que também promove riscos, né, metabólicos para essa criança. Então, ela pode também depois ter obesidade, de diabetes, hipertensão, quando ela estiver adulta. Então, aqui, olha só, que interessante. Uma mulher que ganhou 12,5 kg. Como foi distribuído esse ganho de peso no seu corpo? Então, lá. Então, assim, ela ganha esse peso e o peso foi para onde? Então, lá, só de volume sanguíneo é 1,2 kg. As mamas aumentam em meio quilo. O feto, 3 quilos. Né? Então, a gente tinha um peso normal de um bebê de 3 quilos. Então, aqui, nesse exemplo, foi dado 3,3 kg. A placenta, 600 gramas. O líquido amniótico, 800 gramas. O útero, que se dilatou, quase 1 quilo. E aí, você tem depósito de gordura e líquido amniótico, né? Depósito de gordura, 4 quilos. Líquido amniótico, 1,2 kg. Então, aí a gente tem 12 quilos. Não, desculpa, aqui não é líquido, embaixo não é líquido amniótico, aqui no 1,2 kg é líquido extracelular. O líquido amniótico já está em cima, é extracelular. Acho que na hora que eu fui reescrever, eu escrevi errado. E aí, se essa mulher ganhar acima, ela não vai ganhar mais volume sanguíneo, mais mamas. O máximo que vai acontecer é o bebê vai aumentar de peso e aí vai ter mais depósito de gordura. E ela ter mais depósito de gordura, ela vai ter mais líquido extracelular. Então, o que nós vamos trabalhar é para que essa mulher não deposite, não tenha uma gordura em excesso. Ela ganhe uma quantidade adequada de gordura, ok? Quanto ao sistema musculoesquelético, então, além da frouxidão ligamentar, né, que a gente já comentou que a relaxina produz,
né, você vai ter um deslocamento do centro de gravidade. Então, você tem ali uma barriga que vai aumentando, você tem um útero que ficava na cavidade intra-abdominal, ele vai ficar na cavidade extra-abdominal, ele vai ficar para fora. De tanto que ele vai aumentando. A partir da 12ª semana, ele já, né, ele já começa a tocar na parede abdominal. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter toda uma mudança no centro de gravidade por conta desse aumento dessa barriga, porque senão essa mulher cai para frente. Então, aqui a gente tem essa mudança no centro de gravidade. Então, o que você vai acontecer? Você vai ter toda uma mudança muscular por conta disso. Então, você tem, para ela não cair para frente por causa do aumento da barriga, ela tem uma hiperlordose cervical ali na primeira seta. Os ombros na segunda seta vão ficar arredondados, né? Você tem na próxima seta a hiperlordose lombar. Aí você tem, por conta disso, um aumento da base, e aí ela começa a andar que nem uma patinha, né? No andar gingado. Então, se você tem toda essa mudança nessa estrutura óssea, né, muscular, você precisa, por exemplo, durante os exercícios, você precisa melhorar essa postura, porque se ela tem uma musculatura muito fraca, ela vai ficar com uma hiperlordose ainda maior, ela vai ficar com uma hipertrifose ainda maior, né? E aí, ela vai sentir mais dores. Então, assim, o mais comum é ela ter dor lombar, né? Então, se você fazer massagem, passar bolinha, relaxar a musculatura, alongar o peitoral, então ela vai ficar com uma postura melhor e sentir muito menos dores. Outra coisa, a questão do risco de quedas, por quê? Por conta dessa mudança do centro de gravidade e por conta da frouxidão ligamentar, né? O aumento do peso corporal, tudo isso vai culminar no aumento do risco de quedas. Então, se ela torcer o tornozelo, ela pode cair, bater a barriga e pode causar riscos para o seu bebê, né? Além disso, o uso de saltos, né? Então, muitas mulheres adoram usar saltos na gravidez, assim, não é muito recomendado. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com os exercícios. Então, a gente observa ali na internet muita gente abusando. Então, por exemplo, essa foto, né, dessa mulher com essa carga. Então, assim, e os exercícios de flexibilidade. Então, assim, é importante que você faça o exercício, mas não abuse, porque você pode provocar ali riscos. Por exemplo, uma carga elevada dessa, você pode estar aumentando o risco de um aborto, você pode aumentar o risco de incontinência urinária, de dores lombares. Então, aí a pessoa comenta, mas ela já estava acostumada a carregar uma carga elevada, então a gravidez ela só continuou. Mas não é assim, não é o que a literatura relata. Se você for observar nosso curso sobre gestação em atletas, eles falam muito sobre isso, tá bom? E aí a questão das dores lombares. Então, a gente tem 50% das gestantes sofrem de dor lombar, principalmente depois do segundo trimestre, que é quando a barriga começa a aumentar ainda mais. E aí, essa dor lombar, todas as mulheres têm. Então, não tem relação com o nível de atividade física. Então, você tem tanto as sedentárias, as ativas, as treinadas, as atletas. Todas as gestantes têm dores lombares. O máximo que a gente pode fazer, então, é aquilo que eu comentei com vocês, né? Durante os exercícios, você alongar, pode fazer massagens, né? E uma orientação postural. Então, fazer com que ela durma de lado, com o travesseiro entre as pernas. Quando for abaixar, se tiver com algum peso, ao invés de abaixar, né, com a perna estendida, pegar o peso, não abaixar para levantar, pegar o peso. Quando você vai ficar muito tempo em pé, apoiar uma das pernas. Então, são algumas dicas que você vai dando para ela reduzir essa dor lombar.
E lembrar que a dor lombar, você tem dois tipos, você tem a dor lombar e a dor lombar pélvica, que a dor lombar pélvica ela pode ter irradiação e aí não é a gente que vai tratar, quem vai tratar é o fisioterapeuta. O aumento do abdômen também pode provocar diástase do reto do abdômen. O que é isso? É a abertura desse reto do abdômen. Então, você tem um número normal, né, de abertura, que é de 2 a 5 centímetros na vertical e de 2 a 4 centímetros na horizontal. Acima disso, já é uma diástase. Quando você tem uma diástase, ela, assim, normalmente ela volta ao normal, né? Então, você fica com um dedo, você pode ficar, se você tiver até um dedo de abertura no pós-parto, é considerado normal. Agora, muitas mulheres, esse valor continua. E aí, você tem algumas dicas, né? Ou você pode fazer algumas atividades como a ginástica hipopressiva, ou, né, ir para a cirurgia plástica. E aí, os exercícios abdominais, eles podem ser realizados? E aí a gente fala, a diástase pode aumentar você fazendo a flexão de tronco. Aliás, além da flexão de tronco aumentar a diástase, você também aumenta o risco de incontinência urinária. Então, o máximo que você pode fazer seriam as pranchas. Pode ser as pranchas, pode ser a elevação do quadril, mas você não pode fazer a flexão de tronco. Não é recomendada a flexão de tronco durante a gestação, né? Nem a flexão de tronco, nem com perna estendida, ou né, flexionar o quadril, nem flexionar o tronco, né? No máximo a prancha. Muitos também nem prancha fazem, mas se você quiser, no máximo a prancha. Quanto ao sistema cardiovascular, a gente tem que lembrar que durante o exercício físico nós temos uma redistribuição sanguínea. Então, nesse estudo bem antigo aqui do McAllister, ele mostra que no repouso a gente tem ali nos músculos 20% da quantidade de sangue e 26% para os órgãos. Quando a gente faz o exercício extenuante, aumentou para 88% para músculos e 2% para órgãos. Então, aqui a gente já consegue pensar. Quanto maior a intensidade do exercício, maior a quantidade de sangue para a musculatura e vai diminuir para os órgãos. Ou seja, o útero é um órgão que está agora com um bebê. Então, durante a gestação, o exercício não pode ser extenuante porque você vai reduzir o fluxo sanguíneo para este bebê, causando diminuição de oxigênio e nutrientes. Portanto, atividades para grávidas são apenas atividades leves e moderadas, mesmo as treinadas. Por quê? Porque essa gravidez, porque não interessa, o bebê está no útero, não interessa se a mãe é ativa, se a mãe é atleta, se a mãe é sedentária. O útero, ele está lá no útero e ele está crescendo a partir do sangue da mãe. Então, se ele cresce, se tem alimento e se tem oxigênio para ele respirar. Se não, não tem. Portanto, atividades apenas leves e moderadas. Outra questão no sistema cardiovascular é a síndrome supina hipotensiva. Então, assim, mulheres após o 4º mês de gestação devem evitar ficar durante muito tempo na posição de decúbito dorsal, porque o útero, com o bebê, pode comprimir a veia cava, que vai então reduzir o retorno venoso. Reduzindo o retorno venoso, vai diminuir o volume sistólico, o débito cardíaco, e essa mulher pode, né,
começar a sentir tonturas e pode até desmaiar. Então, se você quer fazer alguma atividade nela em nervo dorsal, você faz o movimento e pede para ela virar de lado, para que depois ela não tenha a compressão dessa veia. Então, aqui a gente tem os efeitos deletérios do exercício vigoroso. Então, o que acontece? Você tem duas situações do exercício intenso. Uma é no exercício intenso, você tem um aumento da utilização do carboidrato. Quanto maior a intensidade do exercício, mais carboidrato é utilizado para a realização dessa atividade. Aí você vai provocar na mãe uma hipoglicemia e no feto também. Não só pela falta da glicose, mas também por falta, né, do sangue que vai ser distribuído lá. E aí esse feto pode ter uma má nutrição, ter um retardo no crescimento intrauterino, ou seja, esse bebê pode nascer baixo peso. A atividade simpática, ela vai provocar vasoconstrição e diminuir o fluxo uterino. E aí esse bebê pode entrar em hipóxia e aí depois ele entra em bradicardia, que é sofrimento fetal. A noradrenalina também pode aumentar a frequência de amplitude das contrações, com potencial para desencadear um trabalho de parto prematuro ou um aborto, dependendo da semana gestacional. E também o aumento da temperatura corporal. No entanto, para a população, para as mulheres, né, essa questão do aumento da temperatura central não vai produzir efeitos teratogênicos, porque nós temos a sudorese, né, que diminui a temperatura corporal. No entanto, mulheres que fazem atividades no calor intenso e não beberam água de maneira adequada, esses bebês podem correr riscos. E quais são as recomendações de exercícios durante a gestação? Então, eu já comentei, que o exercício precisa ser moderado. Então, as atualizações do Circular Americano de 2016, americano de ginecologistas e obstetras, as mulheres que se exercitam regularmente antes da gravidez, na ausência de contraindicação, pode continuar a se envolver em atividades moderadas. Então, ele já diz aqui, se você já fazia antes de fazer atividade intensa, você pode continuar, mas tem que ser atividade moderada. E lembra que tem que ter ausência de contraindicações. Quais? Eu já vou falar para vocês. E desde 2002, o mesmo Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras recomenda 30 minutos de atividades físicas por dia, seguidas ou acumuladas, e 5 vezes por semana. Então, a mulher não precisa fazer 30 minutos direto, ela pode fazer fracionado. Então, ela pode fazer 10 de manhã, 10 da tarde, 10 da noite, ela pode fazer 15, 15, não precisa fazer os 30. Mas ela tem que fazer os 150 minutos de atividades por semana, para conseguir ali os benefícios que a gente comentou. E quais são as contraindicações? A gente tem contraindicações relativas e absolutas, né? Então, as relativas são que, assim, o médico vai dizer se ela pode ou não fazer atividade, se é mais benéfico ou mais prejudicial para ela, dependendo da situação dela. Então, são condições como anemia, arritmia, bronquite, diabetes tipo 1, mal controlada, obesidade mórbida, baixo peso extremo, histórico de sedentarismo extremo, restrição de crescimento intrauterino, hipertensão também mal controlada, limitação ortopédica, hipertiroidismo, também mal controlado, e fumante inveterada, aquela mulher que fuma um cigarro atrás do outro. E as absolutas, ou seja, mulheres que não podem de maneira alguma fazer exercício durante a gestação, doença cardíaca hemodinâmica significante, doença pulmonar restritiva, cérvix incompleta, gestação múltipla ou risco de parto prematuro. A gestação múltipla aqui é acima de 3, tá? 2 bebês, a mulher pode fazer exercício sim.
sangramento persistente no segundo e terceiro trimestre, placenta prévia após a 26ª semana de gestação, parto prematuro, ruptura de membrana, pré-eclâmpsia e hipertensão induzida pela gravidez. São mulheres que não podem realizar exercícios. E quais são os exercícios proibidos? Então, a gente tem ali mergulho, por conta da hipóxia, voleibol, por conta de quedas, hipismo, por conta do impacto, assim como basquete, voleibol, todas as atividades que têm impacto. Aí também a gente tem os abdominais, os saltos, flexões e corrida. Então são atividades assim que nesse desenho foi colocado como proibida, mas esses que estão com circulares, elas não são proibidas, você deve evitar esse tipo de atividade. Os abdominais, como eu já disse, porque pode aumentar o risco de diástase e incontinência. Os saltos, porque ela pode torcer um tornozelo e pode ser uma atividade muito intensa para ela. As flexões também por conta da frouxidão ligamentar. E a corrida também pela frouxidão ligamentar e pela intensidade do exercício. E quais são os alertas, né? Que essa mulher deve parar de fazer a atividade se tiver qualquer uma dessas condições. Sangramento vaginal, uma dor de cabeça intensa, dor nas costas intensa, espinéia prévia ao esforço, então uma mulher que está com falta de ar antes de fazer o exercício, tontura, fraqueza muscular, dor na panturrilha. Então, mulher que está com qualquer uma desses sinais, nesse dia ela não deve fazer atividade física e se continuar ela deve buscar e procurar o seu médico. Então, esse foi o nosso curso de gestação e exercício, logicamente muito resumido. Então, nós temos 2 cursos. A gente tem um curso de 20 horas, que fala da prescrição de exercícios na gestação, com muito mais conteúdo. E a gente tem a certificação, que você tem todos os cursos, você tem a prescrição de exercício, você tem a mulher, a gestante especial, você tem a gestante atleta, né? Então, tudo você tem e também a mulher no pós-parto. Então, você tem os 4 cursos juntos, que formam, então, a certificação. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco aí nas suas dúvidas. E é isso aí. Um abraço, até mais.